Amém. Quarta reflexão da série Revelações, lendo o Apocalipse. Está antenado aí com as coisas que estão acontecendo? Eu confesso que tenho perguntado assim, rapaz, o quanto será que o que estamos lendo já está acontecendo, nós não estamos percebendo? Talvez estamos esperando sinais literais e talvez não o vejamos e nem o veremos. Vou te dar um exemplo. Apocalipse 6, versículo 13, 12, por ali. João vai dizer que ele viu uma cena onde parecia que as estrelas caíram do céu. E uma grande fumaça tomava tudo, e a lua e o sol escurecia, a lua ficava vermelha. Eu fico pensando, João falou isso de que maneira? Tendo como base o que ele conhecia. João não conhecia míssil, não conhecia drone, não conhecia caça, nem bomba atômica. O que me faz pensar será que estamos esperando os sinais literais, eles não chegarão? Quando eu leio que ele viu uma cena onde parecia que estrelas caíam do céu. Nós temos mísseis caindo do céu durante todas as semanas. E uma fumaça que subiu e cobriu o sol. Bombas atômicas estourando, como foi ontem com o governo americano. E parece que o sol fica escuro. Ele vai falar sobre objetos de ferro como gafanhotos. Ele não conhecia drone, nem avião. Seriam helicópteros ou drones o que ele viu? Não sei, porque ele falava tendo como base o que ele conhecia. Ele dizia, é como estrelas, ou são como estrelas. Nós não sabemos. Não estou com isso afirmando que está se cumprindo já o que foi predito. Mas estou convidando você a você ir além do entendimento literal das Escrituras. Porque João disse que viu baseado naquilo que ele conhecia. É como arco-íris, são como estrelas, são como espadas de fogo. É o que ele conhecia. Talvez o que ele estava vendo já está acontecendo. Dito isso, hoje para nós, quarta reflexão, continuidade. Lembrando que nós teremos domingo que vem a quinta e na ceia do Senhor a sexta, se Deus permitir. O tema para nós hoje eu vou chamar de conflito cósmico. Duas testemunhas, a mulher e o dragão. Parece C.S. Lewis, mas não é. Não é Nárnia. Não é o leão, a rainha e o armário. Não é sobre isso. Tudo ok, gente, com o slide? Por favor, dá trabalho fazer isso. Conflito cósmico, duas testemunhas, a mulher e o dragão, é o que vamos ler, lendo Apocalipse 11, 12. Mas antes, uma recapitulação daquilo que estamos falando. Primeiro, nós abrimos a série dizendo que o propósito de Apocalipse não é para que nós tenhamos medo, mas para que nós nos preparemos, estejamos alertas para aquilo que está diante de nós e que vai acontecer. Lembrando que Apocalipse capítulo 1, versículo 1, diz que há bênçãos para quem lê, há bênçãos para quem medita nesse livro. Bem-aventurado aquele que lê este livro. Portanto, quem lê é abençoado, com o tom de ser preparado e esperar aquilo que está por vir. E vamos seguir na semana e dizemos que, quando falamos sobre a volta de Jesus, na segunda reflexão, nós não fazemos parte do comitê de preparação, do comitê da volta de Jesus. Nós fazemos parte do comitê de boas-vindas. Nós não preparamos a volta de Jesus. Nós não dizemos quando ele vai voltar. Nós simplesmente recebemos a sua volta. E semana passada nós começamos a abrir os selos. No capítulo 6, 7 e 8. Os 4 primeiros selos, quando o cordeiro então, que não havia ninguém que pudesse abrir. Ao abrir os selos, os 4 selos revelam os 4 cavaleiros. E cada um com o poder dado por Deus e com a missão sobre a terra. De guerra, de morte, de fome, e o um que parece Cristo, mas não é o branco, de engano. E nós vemos que então no 6º selo, no 5º selo, nós temos ali os mártires, aqueles que foram mortos pela sua fé em Jesus. E o que lemos é que esse número ainda vai aumentar. Aí pulamos um selo e chegamos no 8º, 9º selo, que começa a abrir as 7 trombetas. E de lá para cá eu quero hoje olhar com você o capítulo 11 e 12. Lembrar você que as notas da mensagem já estão no seu aplicativo. Então, abra comigo Apocalipse 11, versículo 3. Estou lendo sempre na versão NVI. Apocalipse 11, versículo 3 vai dizer assim:
darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Até aqui, e vamos com o tempo descompactando uma coisa de cada vez. Lembrando a você que Apocalipse tem muitos símbolos, que vão nos ajudar a também entender toda a revelação. O texto vai dizer, nós vimos nos selos que haviam cavalos e cavaleiros, aqui agora João diz que Deus deu poder a duas testemunhas. Quem deu poder aos cavalos e cavaleiros? Diga assim comigo, Deus. Quem dá poder à testemunha, diga comigo, Deus. Resumindo, todo o poder que está acontecendo na visão de João, é Deus quem está concedendo o poder. Ou seja, tem um plano, faz sentido. Deus está no governo, no propósito de tudo isso. Duas testemunhas, e diz que elas estão vestidas de pano de saco. A representação, o significado bíblico destas vestes de cinzas, pano de saco, sempre foi luto, dor e sofrimento. É como se essas duas testemunhas soubessem o que está por vir. Elas sabem sobre o luto, o sofrimento e a dor que está por vir, onde? Na tribulação. Mas diz que por 1260 dias, elas profetizarão. Se você fizer a conta, eu fiz para te ajudar, 1260 dias dá 3 anos e meio. Por isso que nós lemos Daniel e Apocalipse, entendemos que a tribulação terá 7 anos. Aí eu vou remeter o que falei domingo passado. Uma das possibilidades dos 7 anos, 3 anos e meio de tribulação mais leve, 3 anos e meio de tribulação mais pesada. 3 anos e meio, essas testemunhas estarão profetizando. Olha o versículo 4 e 6 em continuidade. Estas testemunhas são as duas oliveiras e os 2 candelabros que permanecem diante do Senhor na terra. Se alguém quiser lhes causar dano, da boca deles sairá fogo que devorará os seus inimigos. É assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes dano. Estes homens, 2 testemunhas, têm o poder para fechar o céu, de modo que não chova, durante o tempo que estiverem profetizando. E tem poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes desejarem. Aí eu sei que você pensou agora um monte de coisa. 2 testemunhas. Seria o Trump junto com, sei que lá, Navarro, Nazarro de Israel? Hã? Fogo, o cabelo do cara é vermelho? A mente humana é assim, né? O problema é que a gente se assenta nesse lugar e fica querendo atirar para tentar adivinhar as coisas. Lembrando que Apocalipse não é para isso. Se nós ficamos tentando adivinhar, como eu falei aqui, 99% daquilo que vamos atirar nós vamos errar. Mas aqui é onde eu quero chegar, que são 2 testemunhas. E testemunhas que profetizarão durante 3 anos e meio, e vai dizer o texto que elas podem fazer. Elas podem fechar o céu, elas podem enviar pragas. Então nós temos possibilidades de quem são. Não é Trump e o cara de Israel. Primeira possibilidade bíblica, está falando sobre Moisés e Elias. Pelas referências que o texto dá. Moisés no Egito, libertação pelas pragas. E uma das pragas, o rio vermelho, em sangue. Elias vai dizer que tem poder para fechar os céus, como por exemplo, lembrando o que ele fez por não deixar chover por vários anos. Essa é a primeira hipótese teológica. A segunda hipótese, Elias e Enoque, porque são os únicos 2 da Bíblia que não morreram, mas foram levados, arrebatados, portanto, poderiam ser enviados. Nenhum deles experimentou morte física, nem Elias, nem Enoque. A questão é quem são, não podemos afirmar de forma categórica. Mas é entender que esse evento há de chegar e, pela vontade de Deus, ao chegar, nós teremos discernimento e a revelação. Mas a pergunta que eu faço ao texto, lembrar você que o mundo é feito de perguntas, não de respostas. Por que em tempo de tribulação Deus envia testemunhas?
Bom, enviou cavalos e cavaleiros, primeiro o cavalo branco do engano, depois o cavalo da guerra, o cavalo da fome, o cavalo da morte. Por que enviou testemunhas? Eu acredito que esse movimento de Deus de enviar testemunhas é para um único fim, por sua misericórdia. Deus, ele é mestre em enviar mensageiros de forma misericordiosa para trazer mais e mais pessoas ao arrependimento. Então, para nós, 4 coisas, tome nota. A primeira delas, misericórdia é sempre a primeira opção de Deus. Sempre a primeira. Vamos do Éden. Adão e Eva vacilam, desobedecem. São postos para fora? Sim. Tem consequência? Sim. Precisamos aprender que todo pecado tem consequência. Mas o que Deus faz? Mola o animal, mata o animal, anunciando que Cristo faria melhor na cruz e os veste com carne ensanguentada de um cordeiro. Misericórdia. Nós temos o povo do Egito. Deus envia Moisés. Misericórdia. Agora vamos a 2 referências específicas. Há um povo que está totalmente perdido. Lugar chamado Nínive. O que Deus faz? Envia Jonas. Com que mensagem? Mensagem do juízo. Se arrependam, ou vocês vão ser destruídos. Jonas não quer ir, vai para Tarsis, Deus bota lá de novo. Quando Jonas dá o comunicado, o que acontece? Eles se arrependem. E não há juízo. De igual maneira, perdido o mundo está. O que Deus faz? Cruza os braços? Não, envia o seu filho. Jesus, o palestino, o judeu, anda em nosso meio. Antes dele vem João Batista, que o antecede, dizendo o quê? Arrependei-vos. Arrependei-vos. Ele está próximo. Ele está vindo. O Cordeiro de Deus está vindo. A primeira opção de Deus sempre é misericórdia. Portanto, eu quero crer que nessa tribulação que vai acontecer, tão vil, tão destruidora, que Deus também envia testemunhas antes da sua volta, porque ainda dá tempo. Depois que Jesus volta, e quando isso vai dizer, então todo olho verá, e toda a língua confessará que Ele é o Senhor dos senhores. Esse confessar de lábios não tem mais poder para a salvação, ele já voltou, acabou. Esse confessar de lábios, que diz que todo lábio, toda boca vai confessar, é só uma confissão de constatação. É a verdade, meus pais disseram, eu não acreditei, estou lascado. E está mesmo. Porque se formos levar o texto, dizendo que no final, toda a língua confessará, diríamos então com isso que todo mundo será salvo. Não, isso é universalismo, isso não é bíblico. Há céu e o inferno muito mais povoado do que o céu, segundo a Bíblia. Então eu creio que as 2 testemunhas são ainda o movimento de Deus na tribulação, profetizando e anunciando misericórdia. E eu vou pautar esse meu pensamento lendo 2 Pedro 3,9, que já lemos algumas vezes. Olha comigo o texto. O Senhor não demora em cumprir sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ou seja, a misericórdia de Deus também pode ser conhecida como paciência. Deus está pacientemente aguardando o seu plano concluir, sem ansiedade, sem pavor, sem estresse, sempre enviando meios e formatos e jeitos para que as pessoas se arrependam. O nome disso é, diga assim comigo, misericórdia. Deus é um Deus misericordioso. As suas misericórdias se renovam a cada manhã, elas não acabam. Deus tem misericórdia de palestinos, também tem, sim senhor e sim senhora. Deus tem misericórdia de iranianos, de israelitas, os israelenses, de brasileiros, de brancos, negros, homens e mulheres. Deus tem misericórdia. Nada do que façamos ou que aconteça impedirá o seu plano final. Ele vai acontecer, mas Deus sempre age de misericórdia. Se nós rejeitarmos a misericórdia de Deus,
nós seremos recebidos pelo seu julgamento. Então toda a humanidade tem duas opções: receber a misericórdia de Deus ou o seu julgamento, a sua ira. Mas Deus sempre vai enviar os seus mensageiros na história, sempre foi assim. Lembra de Juízes? Moisés passou, veio Josué, entraram na terra, e Josué não deixou sucessores. Josué não treinou ninguém para substituir ele. O que aconteceu? Ficou sem líder. Agora cada um fazia o que dava na telha. E Deus enviava um juiz, dizendo assim: arrependam-se, voltem-se. Aí aquela geração se voltava para Deus. E a próxima se rebelava de novo. Era um ciclo vicioso. Aí Deus enviava outro juiz. E outro juiz, o nome disso, misericórdia. Sempre fazendo o seu povo ou a humanidade voltar para si. Apocalipse 11, verso 7 ao 10 agora. Vamos continuar. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, eles quem? As testemunhas. A besta que vem do abismo os atacará e irá vencê-los e matá-los. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Durante 3 dias e meio, homens de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. 10. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão, ou seja, por causa da morte deles, enviando presentes uns aos outros, pois esses 2 profetas haviam atormentado os que habitam na terra. Até aqui. O Deus vai dizer que 2 testemunhas que vieram com poder dado por Deus para profetizar, anunciar, e creio eu, anunciar misericórdia, ou convidar, foram mortos pela besta que saiu do abismo. Quem é esta besta? João não é específico em dizer quem é essa besta, mas próximos escritos vamos dar um maior entendimento. A questão aqui é: a besta mata as testemunhas e o mundo se alegra. A questão aqui é a prova de que o mundo, cada vez que passa, vira mais suas costas para Deus. Testemunhas enviadas por Deus foram mortas e o mundo está se alegrando e está festejando. Segunda coisa para nós esta manhã: pode parecer que Satanás está vencendo, mas Deus tem a palavra final. A pergunta que fazemos: pastor, como as testemunhas com poder dado por Deus podem ser mortas pelo diabo? Agora não entendi. Como 2 testemunhas que Deus potencializou e deu poder e enviou para trazer misericórdia, testemunhar por 3 anos e meio, podem ser mortas e seus cadáveres ficarem 3 dias e meio expostos, e todos que passam zombam, se alegram e se presenteiam uns aos outros pela morte das testemunhas, assim: olha, essas testemunhas atormentaram o nosso dia, essas testemunhas atormentaram a nossa rotina. Como pode isso acontecer? Talvez você hoje viva o mesmo dilema em sua vida. E você pergunte: pastor, como pode estar isso acontecendo comigo? Se eu sou fiel a Deus, se eu vou ao culto, se eu temo ao Senhor. Pastor, como pode um cristão ter diagnóstico de câncer? Pastor, como pode um cristão ter o diagnóstico de divórcio? Pastor, como pode um cristão enfrentar tanta dificuldade, ficar desempregado, Como é que pode um cristão enfrentar essas coisas? É a pergunta que nós muitas vezes fazemos. A resposta é uma só. Não importa o que, ou como, ou o que está acontecendo, ou quem está produzindo, temos que saber que Deus tem sempre a palavra final. Não coloque um ponto onde Deus pôs uma vírgula. Não encerre um parágrafo onde Deus deu uma pausa. A sua vida e a minha ainda está no meio do caminho. Tem coisas que hoje com você e comigo estão acontecendo, mas esse não é ainda o final da história. Deus tem sempre a palavra final. É Deus sempre quem encerra o capítulo da história. Se nós não tivermos esta esperança, esta fé,
nós entraremos em um fatalismo, achando que não há mais jeito, e como é que pode, nos frustraremos, e nós nos afastaremos, até mesmo da comunhão com Deus, da oração e da leitura bíblica. Porque olha o versículo 11 e 12, em continuidade do texto. Mas, depois de 3 dias e meio, entrou neles quem? Testemunhas mortas, um sopro de vida da parte de Deus, quem pode dizer amém? E eles ficaram de pé, e um grande terror tomou conta daqueles que os viram, aqueles que zombavam e riam. Então eles ouviram uma forte voz do céu que lhes disse: subam para cá. E eles subiram para o céu numa nuvem, enquanto seus inimigos olhavam. Quem crê, diga amém nesta manhã. Em sua vida, às vezes, pode parecer que o diabo está vencendo, mas Deus tem sempre a palavra final, meu irmão. Deus, a qualquer momento, pode dar um sopro de vida na sua relação conjugal, na sua saúde, na sua casa, na sua alma, na sua mente, no seu espírito. Quem recebe essa palavra hoje comigo, diga amém. Deus pode hoje soprar com o seu espírito um fôlego novo. E quem estava caído ficar de pé, quem está deitado se levantar. Não coloque um ponto final onde Deus colocou uma pausa. Agora observe. Quantos capítulos existem ou há no livro de Apocalipse? Diga assim comigo, 22. Estamos em qual capítulo? 11. Estamos aonde? No meio. Não podemos com isso, matar as testemunhas. Os cavalos desceram. Oh meu Deus, e agora? Quem poderá nos defender? Estamos no meio do livro. No meio da história, ainda há 11 capítulos a serem apresentados. Então, mesmo que pareça algumas vezes que o diabo, que o mundo, que a cultura está levando vantagem na sua vida, creia que Deus é mais, Deus é maior e tem a palavra final. Diga sempre, se ouvir no seu lado hoje, diga assim: Deus tem a palavra final sobre a sua vida e sobre a sua história. Terceiro, seja uma testemunha fiel em meio à tribulação. Olhando aqui as testemunhas, nós temos o mesmo convite. A palavra que é usada nesse livro aqui, desse texto de Apocalipse, é a mesma palavra, o verbo anunciado em Atos sobre ser de minhas testemunhas. E ser testemunhas prefigura de alguma forma você viver por isso, morrer por isso. E eles morreram por isso. Mas ao morrer por isso foram levantados. Jesus nunca disse: sede meus advogados. Ele sempre disse: sede minhas testemunhas. Advogado é aquele que argumenta sobre um caso. Testemunha é aquele que fala tudo sobre o que sabe e o que viu daquele caso. Nós não fomos chamados para argumentar sobre Jesus ou defendê-lo como advogados. Fomos levantados e chamados, comissionados para apresentar e falar tudo aquilo que temos visto, sabemos e temos vivido. É dizer sobre Jesus. É falar sobre o que Ele fez na sua vida. É ser um testemunho vivo onde você estiver. E não entrar em discussões para tentar defendê-lo. Até porque Jesus não precisa que você o defenda. Jesus não tem uma página no Instagram aonde fica roendo as unhas no céu, olhando o comentário de hater. E fica: meu Deus, me disseram, meu Deus, fizeram um filme sobre mim, olha essa coisa horrível. Meu Deus, estão dizendo que... Ele não está preocupado com isso, ele é pleno, soberano. Ele não precisa de defesa. Nós precisamos testemunhá-lo. Apresentar o que vimos, o que sabemos e o que vivemos. As testemunhas foram enviadas na grande tribulação. Nós não estamos ainda, talvez, eu creio que não, na grande tribulação, não veio. Mas nós já vivemos em um mundo conturbado. Nós já vivemos em um mundo louco. Já vivemos em um mundo em total decadência, em guerras. Vivemos em um mundo em total descontrole moral, queda moral, social. Já estamos aqui. E o nosso convite é para sermos testemunhas. Continua o versículo, agora capítulo 12, versículo 1 e 2, vai dizer assim:
Apareceu no céu um sinal extraordinário. De João, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa com 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Mais uma vez, especulações, possibilidades e leitura. Que mulher era essa, pastor? Por estar com uma coroa com 12 estrelas sobre a cabeça, teólogos acreditam que está falando sobre a nação de Israel. Essa que está guerreando hoje contra o Irã e o Hezbollah e o Hamas e tudo mais. A mulher representa a nação de Israel. As suas 12 estrelas sobre a sua cabeça, lembrar você que Deus tem uma promessa a Abraão, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e Jacó teve 12 filhos, a saber, as 12 tribos de Israel. Então seria um texto profético sobre Israel e sobre a nação de Israel. Essa mulher está grávida. De quem está falando? Israel, como mulher grávida, gerou o Messias, por meio de Maria e José, através a pessoa de Jesus. Ou seja, resumindo, a literalidade do texto, João está profeticamente anunciando a promessa de Deus e um sinal de Deus extraordinário para Israel por meio da pessoa de Jesus. Versículo 3 e 4. Então apareceu no céu outro sinal. Um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Quando pegamos o primeiro texto que nós lemos, versículo 1 e 2, e o 3 e 4, é como João estivesse arremetendo todo o plano de queda e redenção do Antigo Testamento que culmina em Jesus no Novo Testamento. Vamos compilar essa parte do texto. Um dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres. Que dragão vermelho é esse? Próprio Satanás. Com 7 cabeças, isso fala sobre as suas diversas maneiras de se manifestar. Certo? Assim como foi serpente no Éden. 10 chifres e 7 coroas fala sobre o seu poder e autoridade, poder que ele tem na terra, na cultura, aonde ele foi implantado. E diz que a sua cauda varreu 1/3 das estrelas. Lembrando que quando o diabo se rebela contra Deus, ele é lançado para fora do reino de Deus, ele leva consigo 1/3 dos anjos celestiais. Então o que João está dizendo na sua visão aqui, anunciando, é sobre essa queda de Satanás, que consigo trouxe 1/3 dos guerreiros celestiais, do poder e autoridade que ele tem sobre esta terra, certo? Das múltiplas formas que ele se manifesta. Ao mesmo tempo, nos textos anteriores, ele fala que, porém, a nação de Israel gerou no meio de si, com a mulher grávida, uma criança, um Messias, que combateria esse dragão. Por isso, o final do versículo 4 vai dizer que o dragão foi com tudo para devorar a criança, para que ela não nascesse. Aí nós olhamos biblicamente, em comprovação do texto, 2 histórias, Moisés e Jesus. Lembrar que Moisés, e a história de Jesus, Moisés é apenas uma prefiguração do que Jesus faria melhor e perfeitamente. Quem é Moisés? Moisés é o Jesus do Antigo Testamento. Moisés, já da sua terra, levado até o Egito, para então libertar o povo, para que o povo caminhasse em direção à terra prometida. Mas quando Moisés vai nascer, o que o faraó quer fazer? Matar todas as crianças. Para quê? Para que Moisés não nasça. Essa história, meus irmãos, está apenas apontando o que vai acontecer na frente. Igualmente, Maria está grávida. E quando Jesus vai nascer, o que acontece? Mais uma vez, tentativa do governo romano de matar todos os meninos judeus, porque anunciaram que dali viria o Messias. Mas assim como o diabo não conseguiu matar a Moisés, tampouco conseguiu matar a Jesus.
Então o que João está narrando aqui é o plano de queda do diabo e do pecado, o seu poder e o plano de redenção. E o quanto o diabo está empenhado em destruir aquilo que Deus está fazendo. Versículos 5 e 6. Ele deu à luz um filho, ela deu à luz um filho, um homem, que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem durante 1260 dias, ou seja, 3 anos e meio. Quem é essa criança que nasceu? Quem é esse homem que governará nações com cetro de ferro e foi arrebatado para junto do Pai e no seu trono está? Diga assim comigo: Jesus. Quem é esta mulher? Israel. Diz que então essa criança não foi morta, ela foi arrebatada e hoje assenta em um trono com o Pai, e essa mulher, Israel, foi levada ao deserto. Com que motivo? Esse deserto foi um lugar preparado por Deus para que ali a sustentassem durante 1265 dias. Quarta coisa para nós hoje: Satanás se opõe a tudo o que Deus faz. Deus fez um povo, Satanás se opõe. Deus faz uma obra, Satanás se opõe. Deus está construindo, Satanás quer destruir. Deus está juntando, Satanás quer espalhar. É assim. Como eu sempre tenho dito aqui já há mais de 10 anos, guarde isso, tudo que Deus faz, o diabo falsifica. O diabo não constrói, não cria nada. Ele apenas copia e destrói as coisas que Deus faz. Resumindo, se Deus está nisso, o diabo luta contra. Por isso, nossos avós, os antigos já diziam o seguinte: se preocupe se você não cruzar com o diabo na sua caminhada, porque isso quer dizer que você possivelmente está caminhando na mesma direção dele. Então você o tempo todo cruzar com o diabo, o tempo todo, deixa eu melhorar aqui o pensamento, você cruzar com as dificuldades, cruzar com as coisas espirituais trabalhando contra você, é um bom sinal que você está na direção certa. Tudo o que fazemos em nome de Deus e para o reino de Deus, o diabo vai se opor. Ou seja, toda vez que você se empenhar em fazer algo e trabalhar em algo para o reino de Deus, você vai encontrar oposição. Mas pastor, por que é tão difícil? Quanto mais eu decido fazer algo certo, correto, bíblico, santo, mais oposição eu tenho. Bem-vindo. É assim que as coisas acontecem. É só você decidir assim: não, esse mês não falta um domingo à igreja. Vai lá, tenta. Mas esforça-te para que consigas. Todo domingo terá uma coisa para você fazer. Todo domingo uma ligação, uma pessoa, uma dor de cabeça, uma coisa para acontecer. Vou melhorar. Decida ser fiel ao Senhor com as suas contribuições. Não, esse ano eu vou dizimar, vou ofertar abundantemente. É só você decidir e as coisas começarão a acontecer. Dúvidas, dificuldades, medo, pensamentos, e as coisas vão acontecer. Um conselho para você: continue seguindo em frente. Diga assim para o seu irmão do seu lado: continue seguindo em frente. A oposição não deixará de existir. Você deverá decidir o que fazer com ela. Se ela vai te parar, se ela lhe fará desistir, ou se ela simplesmente terá o lugar de como um combustível de foguete que empurra você mais para frente. Eu não sei quem foi que disse, mas alguém disse assim: olha, onde há dificuldade é para lá que eu vou. Porque, irmãos, quando corremos para lugares fáceis, nós não nos desenvolvemos, nós não aprendemos, nós não crescemos, nós não nos tornamos seres melhores. A única forma de desenvolvimento e crescimento, seja espiritual, material, emocional, é quando nós corremos e aceitamos os desafios. Desafio cresce a gente. Sim ou não, meus irmãos?
vida fácil nunca desenvolveu ninguém. Por isso hoje, abro um parêntese, com todo respeito e carinho e preocupado com o que direi, há um parênteses. Por isso hoje uma geração tão fraca. Porque os pais estão muito empenhados em tornar a vida dos filhos fácil. Na minha época, ninguém fez isso comigo. Fez com você, Rubens? Seu pai e sua mãe, Rubens? Era fácil? Ele fez assim, ó. Não pode fazer isso, Rubens. Mas, hoje em dia, os pais querem tornar a vida dos filhos fácil. Dizendo assim, eu não vou deixar o meu filho passar por aquilo que eu passei. Ora, mas foi o que você passou que fez você ser a pessoa que você é, meu Deus. Eu não vou deixar o meu filho sofrer o que eu sofri, mas foi o que você sofreu que fez você hoje ser a pessoa que você é. Fecha parênteses. E uma vez falei isso aqui um tempo atrás, mas não repito muito, porque cada vez fica mais difícil, mas eu concordo. Torne a vida dos seus filhos difícil. Dificulte a vida deles. Dificulte. É assim que eles vão aprender. Dito isso, algumas vezes você verá a oposição, talvez até como uma muralha intransponível, mas meu conselho é: continue seguindo em frente. O diabo sempre vai se opor quando você decidir fazer o que é certo. Quando você decidir mudar o seu casamento, mudar a sua vida financeira, mudar seu pensamento, mudar a sua espiritualidade, mudar a sua contribuição, mudar a sua presença na igreja. Quando você decidir isso em direção ao reino de Deus, saiba de uma coisa: você sempre vai encontrar oposição. Dito isso, versículo 7 ao 9. Eu quero terminar hoje ainda. Houve então uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Mais uma vez, João está vendo uma visão que nos remete ao princípio de todas as coisas. Mas quem é Miguel nessa história? Miguel é o anjo guerreiro de Deus. Mas embora o texto nos leve ao início, o que podemos aprender com isso? Duas coisas. A primeira, a guerra espiritual é uma realidade. E segundo, a guerra no mundo invisível ou espiritual afeta e impacta sim o reino visível. Há uma guerra espiritual sendo travada constantemente, que nós não vemos e não sabemos. E essa guerra espiritual travada constantemente, ela tem impactos contundentes, relevantes no mundo visível que nós temos. Ou você acha que antes das guerras que temos na televisão, assistindo, agora mais Estados Unidos e anterior, não se fala mais sobre Rússia e Ucrânia, né? Acabou o assunto. Rússia, Ucrânia, Israel, o Hezbollah, o Hamas, o Irã, os Estados Unidos, tudo isso que nós estamos vendo, essas guerras primeiro começaram no reino espiritual. Porque tem impacto direto ao nosso mundo. Verso 10 e 11. Então, houve uma forte voz do céu que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo. Pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus, dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Resumo da obra, e não estou terminando ainda. Pode ter cavalo, cavaleiro, dragão, testemunha, Miguel, arcanjo, mas no final, todo poder de oposição que se levanta, cai. E é vencido. E como nós vencemos, pastor? Duas coisas. Primeiro, pelo sangue do Cordeiro.
Por isso que não há evangelho salvífico, não há fé, não há a misericórdia, não há céus e terra, não há novo nascimento, não há nova esperança sem sangue do Cordeiro e sem cruz. Não é evangelho sem cruz. E segundo, ele foi também vencido pelo testemunho, a palavra do testemunho que deram mesmo diante da morte, porque não amaram a própria vida. Trazendo para a nossa realidade. Pastor Sandro, então eu tenho que amar a Deus a ponto de não me preocupar com a minha vida? Não é essa literalidade sobre vida humana. Mas quando falamos sobre vida, falamos aquilo que se opõe a sermos as testemunhas. Do tipo, preocupação consigo mesmo mais do que com o reino de Deus. Querer mais para si do que se dar ou dar ao reino e aos outros, que envolve o quê? Conforto, que envolve o quê? Primícias. Não, porque eu tenho que, a igreja tem que, as pessoas têm que, sempre é a mim, o hedonismo, o egoísmo, é a minha vida. A minha vida tem que ser uma vida altruísta. Não de negá-la. Eu sempre vou dizer isso aqui. Cuide da saúde. Cuide das suas emoções. Cuide do seu espírito, porque corpo, alma e Espírito Sãos deverão ser usados para o reino de Deus. Então, cuide da sua vida em relação a como ela funciona para você usá-la para o reino de Deus. O não amar a própria vida é não se colocar no centro, ser egoísta, hedonista, autocentrado, preocupado em conforto, sempre o eu. Diz assim, eles não amaram a sua própria vida, mas se doaram, testemunharam, e com o seu testemunho, eles venceram o inimigo. Quer vencer o diabo nos seus dias? Quer vencer o diabo na sua rotina diária? Use tudo o que tem, do que você é, sem reservas, para Deus, o seu reino e a sua missão. Agora, não entregue a Deus qualquer saúde. Cuide dela e entregue a melhor que você tiver. Não entregue a Deus qualquer emoção. Cuide dela e entregue a melhor que você tiver. Não entregue a Deus qualquer devocional ou espiritualidade. Entregue a melhor que você tiver. Mas entregue a Ele. Coloque Jesus no centro da sua vida e saia de lá. E você verá que mesmo com oposição, toda ela será vencida pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Quem recebe, diga amém nesta manhã, por favor. A lente, a ótica da leitura de Apocalipse, mais uma vez, nos leva ao Cordeiro que foi morto. A leitura de Apocalipse, a lente de ler a Bíblia sempre foi, de Gênesis a Apocalipse, o Cordeiro, a cruz, o sangue. Portanto, seja grato pelo sangue do Cordeiro. Diga sempre ao seu vizinho, seja grato pelo sangue do Cordeiro. Quantas vezes você e eu, meu irmão, nós agradecemos diariamente, Deus, obrigado pelo sangue do Cordeiro, porque se não há sangue, não há derrota do diabo. Se não há sangue, não há esperança para vencer oposições espirituais. Se não há morte, se não há sangue, não há sacrifício, nós não temos esperança. Apocalipse 12, verso 13 e 14 agora. Quando o dragão viu que havia sido lançado na terra, começou a perseguir a mulher que dera à luz o menino. Foram dadas à mulher as duas asas da grande águia para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado. Onde? No deserto. Onde seria sustentada durante um tempo, tempos e meio tempo, fora do alcance da serpente. O texto mais uma vez nos remete ao início, especificamente parece que é o êxodo e a libertação do povo do Egito. Tentou matar Moisés, mas Deus então guardou o seu povo e os levou ao deserto por um tempo preparado para que sustentá-los naquele lugar. Resumindo, Deus tem um lugar de descanso e promessa para você e para mim. Mas Deus usará tempos em alguns desertos para sermos preparados para esse lugar de promessa. Deus tinha o lugar de promessa para o povo que Moisés libertou do Egito.
terra prometida. Eles entraram lá, não com Moisés, mas com Josué. Mas precisaram passar 40 anos no deserto vagando. Para quê? Para serem preparados. Mas Deus lá os sustentou diariamente. Porque o Deus que nos envia para alguns desertos temporários é o Deus que lá há de nos sustentar. Há uma terra prometida sempre do outro lado do deserto. Por isso hoje, quarto e último, ou quinto, se não me engano, quinto. O deserto é uma temporada de vida e não uma sentença de prisão. Diga-se comigo, vamos dizer todos juntos. O deserto é uma temporada de vida e não uma sentença de prisão. Às vezes parecemos que estamos no deserto, estamos presos lá. Talvez hoje você viva uma fase da sua vida de qualquer área. E vale lembrar que não há comparações aqui entre uma pessoa e outra. Porque o que para você pode parecer muito simples, para mim pode ser muito grande, muito pesado. Para mim o que pode parecer bobeira sua, para você, só você sabe o peso que você carrega. Não há comparações. Mas às vezes nos sentimos presos em algum deserto. Estamos presos a esse deserto financeiro. Estamos presos a esse deserto emocional. Estamos presos a esse deserto conjugal, relacional, psicológico, espiritual, físico. Mas o deserto não deve ser uma sentença de prisão. É apenas uma temporada de vida. Ele tem data, ele começou, já tem data para terminar. Assim como o povo precisou ficar 40 anos no deserto, entrar na terra, nós também teremos nossos desertos. Antes de entrarmos em algumas terras que Deus tem para nos dar. Vitória financeira, vitória familiar, conjugal, emocional, espiritual. E a melhor vitória de todas. A salvação é a redenção com Cristo para sempre. Desertos. Desertos que Deus nos permite, nos leva, não são prisão. Então o que é o deserto? Eu termino aqui. Deserto é um lugar de, número 1, lugar de cuidado. O Deus, que vai dizer o texto, que levou esta mulher, que é Israel, para o deserto, cuidou do seu povo. Nos seus desertos, Deus está levando você para lá, antes de uma promessa ser cumprida, Deus vai cuidar de você. Deus é deserto é lugar de nós sentirmos cuidados, sustentados. O Deus que envia é o Deus que sustenta, é o Deus que cuida. Segundo, deserto é lugar de preparação. Como eu disse, são dias difíceis, locais difíceis e desafios difíceis que nos preparam para coisas maiores. Muitas vezes Deus não pode nos entregar algo que quer nos entregar e vai nos entregar porque nós não estamos prontos para receber. E como eu sou um pastor de família, sempre vou cair lá. Por isso que não devemos casar crianças. Porque crianças não estão preparadas emocionalmente para o casamento. Tem coisas que Deus quer compartilhar com você, mas antes precisa preparar você para isso. Ah, pastor, isso é para os jovens, né? Eu tenho 70 anos de idade, não é para mim. Quem falou? Está vivo? Meu irmão, a vida não é estática. A vida, ela anda. A vida tem coisas que Deus ainda quer fazer na sua vida mesmo na velhice. E que os idosos digam amém. Há coisas que Deus ainda quer fazer na sua vida. Mas vai precisar preparar. E deserto é lugar de preparação. Terceiro, deserto é lugar de desenvolvimento. Você vai se desenvolver neste lugar. Você vai crescer nesse lugar. Você vai se tornar alguém à altura do que estaria esperando. O povo no deserto estava na euforia. Terra prometida, terra prometida. Eles não tinham ideia do que estava lá esperando. É quando eu chego à porta que então enviam 12 espias e 10 vão dizendo o quê? Aí pessoal, deu ruim. A gente está aqui na euforia, bloquinho, trio elétrico.
Ó, lá tem gigante, gente forte, bem armada, deu ruim. Nós não estamos preparados para isso. O deserto nos desenvolve, porque promessas e lugares mais altos trarão consigo maiores desafios, maiores oposições. E se nós não nos desenvolvermos, nós não teremos como lutar contra isso. E quarto, deserto sim é lugar de proteção. Às vezes Deus nos leva para o deserto para nos proteger. Porque se nos deixar onde nós estamos, como estamos, fazendo o que fazemos, nós vamos nos destruir. E um Deus que sabe do futuro, Ele sabe, olha, vou recolher você, vou tirar você da festa, botar você no luto, porque essa é a forma de eu proteger você. Foi o salmista quem disse que é mais alegria e prazer no luto do que na festa. Eu vou tirar você aqui do foco, do holofote, vou tirar você da mídia, vou tirar você das grandes coisas e vou trazer você para um lugar, vai ser difícil, mas é uma forma de proteger você, para que você não se quebre, para que você não se perca, para que você não se mate. Se o povo sai do Egito murmurando, liderado por um cara que eles não pediram, porque eles reclamaram, lembra disso? Moisés, nos trouxeram aqui para morrer? Lá no Egito tinha comida, bebida. Aqui é o que? Só terra. Se eles saem do Egito para a terra prometida, lascou, morriam todos. Eles precisavam do deserto para serem cuidados, preparados, desenvolvidos e protegidos, para que então pudessem herdar o que Deus havia planejado. Termino dizendo que o deserto é uma preparação para promessas que ainda estão por vir. Diga sempre para o seu irmão, há promessas de Deus que ainda estão por vir na sua vida. Se você hoje vive um deserto, em qualquer área da sua vida, curta o melhor que você puder. Já que não dá para sair, vamos aproveitar. Já que não dá para pular, mudar de fase, vamos aproveitar e pensar, já que estou aqui, como eu posso perceber o cuidado de Deus? Já que estou aqui, como posso me preparar aqui para coisas maiores? Já que estou aqui, o que eu posso aprender com isso para eu crescer e me desenvolver como ser humano, indivíduo, servo do Senhor, homem, mulher, marido e esposa? Tira o melhor proveito do deserto, sabe por quê? Porque ele vai passar, e o pior é o deserto passar e você sair igualzinho tu entrou. A primeira coisa é sair de lá transformado, cuidado, protegido, crendo, fiel, esperançoso, pronto para coisas maiores que Deus trará em sua vida. Você recebe esta manhã essa palavra? A palavra do Senhor, se você puder nesta manhã comigo.